Olá, gente, eu sou o professor Leonardo e agora eu vou dar continuidade à nossa sequência de aulas, beleza? Bom, então agora o assunto que eu vou tratar é sobre equivalência e comparação de frações, beleza? Bom, então vamos lá. O que é equivalência de fração? O que são frações equivalentes? Bom, frações equivalentes são as diferentes possibilidades que a gente tem de representar uma mesma fração. É, Então, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais simples. Bom, eu compro uma pizza, que essa pizza ela vem dividida em 4 pedaços, beleza? E eu vou comer um desses pedaços. Bom, então eu comi um quarto dessa pizza, beleza? E depois eu compro uma pizza que ela vem dividida em 8 pedaços. E eu vou comer 2 pedaços dessa pizza. Bom, então eu comi 2 oitavos dessa pizza, certo? Bom, será que eu posso dizer que comer um quarto de uma pizza e comer 2 oitavos de uma pizza representa a mesma coisa? Será que são frações equivalentes? Bom, então vamos lá. Bom, aqui tem uma imagenzinha na qual dividiu uma. Eu vou falar que é uma pizza, beleza? Dividiu a pizza em 4 partes e comeu um pedacinho. Bom, e aqui tem uma representação dessa fração, na qual a pizza foi dividida em 8 partes e comeram 2. Bom, a gente pode notar que a parte pintada é a mesma, né? Bom, então será que a gente pode dizer que um quarto é igual a 2 oitavos? Bom, sim, a gente pode dizer isso. Mas por que a gente pode dizer isso? Se a gente simplificar 2 oitavos, lembram de simplificação de frações? Então vamos lá. 2 oitavos. Como que a gente simplifica a fração rapidamente? A gente divide o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Beleza? Então vamos lá. Vamos dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Bom, 2 dividido por 2 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Bom, então 2 sobre 8, quando a gente simplifica, é um quarto. Então, se eu falar que eu comi um quarto da pizza e se eu falar que eu comi 2 oitavos, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Então, o que a gente pode concluir? Que um quarto é igual a 2 oitavos. Por quê? Porque são frações equivalentes, certo, gente? Então, beleza. Vamos para o segundo slide. Bom, como que a gente encontra frações equivalentes? Bom, como eu falei, né? Para a gente encontrar frações equivalentes, a gente deve multiplicar o numerador e o denominador da fração, ou seja, a parte de cima da fração e a parte de baixo, pelo mesmo valor, só que tem que ser diferente de zero. Você não pode multiplicar por zero e falar que são frações equivalentes. Tem que ser diferente de zero. Bom, então vamos lá, vou dar um exemplinho aqui, ó. Vamos apagar aqui. Bom, eu tenho a fração 1 sobre 2. Aí o exercício pede, encontre as frações equivalentes a 1 sobre 2. Vamos lá. Vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Multiplica por 2 de novo, multiplica por 2 de novo. Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. A gente continua multiplicando por 2. Então, quer dizer que todos os resultados, quando eu for pegar 1 sobre 2 e for multiplicando por 2, multiplicando por 2, multiplicando por 2, todas essas frações serão equivalentes? Sim, todas essas frações serão equivalentes, beleza? E da mesma forma, se a gente pegar 1 sobre 2 e multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, a gente vai ter que, isso vai ser 3 sextos, a gente pode multiplicar por 3 de novo. Aí vamos lá, 3 vezes 3, 9, sobre 3 vezes 6, 18, e assim por diante. E todas essas frações serão equivalentes a 1 sobre 2. Certo, gente? Bom, então, relembrando, se a gente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, sendo que este número tem que ser diferente de zero, sempre iremos obter uma fração equivalente. Beleza, gente? Bom, e como que eu sei? Bom, por exemplo, aqui, o enunciado fala 9 sobre 18 avos é equivalente, é igual a 1 sobre 2? Bom, vamos ver. Como que a gente faz isso? Como que a gente tira essa prova, né? Outra maneira de fazer, né? Você pode pegar o 9 sobre 18 avos e reduzir essa fração. Então, vamos dividir por 3 em cima e por 3 embaixo? Vamos simplificá-la. 9 dividido por 3 dá 3.
E 18 dividido por 3 dá 6. Se a gente dividir em cima e embaixo de novo por 3, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Beleza? Então, 1 sobre 2 é equivalente a 9 sobre 18 avos. Bom, gente, agora eu vou tratar sobre o outro assunto que é a comparação de frações. Como que a gente compara frações, né? Bom, quando a gente fala em comparar frações, a gente tem dois sinais que vão ser muito importantes para a gente, que é o sinal de maior e o sinal de menor. O sinal de maior é este sinal e o sinal de menor é esse, beleza? Como que eu decoro isso? Como que eu vou saber qual que é o de maior e qual que é o de menor? Bom, quando a gente for falar que algo é maior, a partezinha maior vai estar virada para o que é maior. E quando a gente for falar que é menor, essa parte pequenininha vai ser virada para o menor. Beleza? Outra maneira. Aqui a gente tem o sinal de maior, certo? Bom, se a gente pensar, passar um tracinho aqui, ó. O que isso aqui parece? Isso aqui não parece um 7? Parece, não parece? E se a gente pegar o sinal de menor e passar um tracinho aqui, isso aqui não parece um 4? Parece. 7 é maior que 4. 7 é maior, 4 é menor. Beleza? É um esqueminha aí para facilitar para vocês lembrarem disso, beleza, gente? Bom, quando a gente trata sobre comparação de fração, existem dois casos. O primeiro caso é quando o denominador das duas frações que a gente quer comparar vão ser iguais. E o segundo caso é quando o denominador das duas frações que a gente quer comparar são diferentes. Eu vou tratar primeiro do primeiro caso com vocês, beleza? Então vamos lá, eu vou apagar aqui. Então vamos lá. Beleza, eu vou pegar o exemplo que eu coloquei lá, ó. 3 sobre 6 e 2 sobre 6. E aqui eu preciso colocar o sinal de maior ou o sinal de menor. Bom, e como que a gente faz isso? Quando, no primeiro caso, né, quando o denominador é igual das duas frações, para a gente saber qual é maior e qual é menor, basta a gente analisar o numerador. E o que a gente analisa? A gente vai analisar o seguinte: a fração que o numerador for maior é a maior fração. Então vamos lá. 3 é maior que 2? Sim, podemos dizer que 3 é maior que 2. Se 3 é maior que 2 e os dois denominadores são iguais, 3 sextos é maior que 2 sextos. Beleza, gente? Bom, da mesma forma, a gente tem 1 sobre 2 e 4 sobre 2. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, os denominadores são iguais? São iguais. Então a gente só precisa ver qual que é maior e dizer isso, né? Então vamos lá. O 1, ele é maior ou menor que 4? 1 é menor que 4, então a gente bota 1 menor que 4. Se 1 é menor que 4, 1 sobre 2 é menor que 4 sobre 2. Certo, gente? Tranquilo, né? Então vamos para o segundo caso. Bom, agora no segundo caso sobre comparações de frações, gente, é um caso em que os denominadores são diferentes. Só que para a gente saber se elas são... para a gente comparar essas frações, elas precisam estar sobre o mesmo denominador. Então vamos analisar essa situação e vamos ver o que a gente tem. A gente tem 2 quartos e tem 5 sobre 12. Olha só, 12 é um múltiplo de 4, certo? Sim. Então será que a gente consegue reescrever essa fração, escrever uma fração equivalente a 2 quartos, só que alguma coisa sobre 12 avos? Dessa forma. Alguma coisa sobre 12 avos? Bom, a gente consegue. Deixa eu apagar a interrogaçãozinha. Se a gente observar, como a gente faz uma fração equivalente? A gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, não é, gente? Então vamos lá. Embaixo, quantas vezes foi multiplicado 4 para chegar no 12? Foi multiplicado 3 vezes, não foi? Então, se a gente pegar o 2 e multiplicar 3 vezes, a gente vai obter uma fração equivalente. Então, 2 vezes 3, 6. Bom, então 6 sobre 12 é uma fração equivalente a 2 quartos. Agora, a gente pode notar que a gente tem duas frações com o mesmo denominador. Então, agora ficou simples. Agora é só a gente saber qual é maior e qual é menor para botar o sinal, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz agora? A gente analisa o numerador, o número de cima. Qual que é maior?
6 é maior que 5? Sim, 6 é maior que 5. Portanto, 6 sobre 12 avos é maior do que 5 sobre 12. Beleza, gente? Vamos fazer mais um exemplo? Bom, gente, no último exercício a gente encontrou um múltiplo em comum, né? A gente viu que o 4 era um múltiplo de 12. Porém, daqui a gente tem 5 e 3. Nenhum desses daqui são múltiplos um do outro, né? Então, o que a gente faz? A gente pode multiplicar um pelo outro. Certo? Então, 5 vezes 3 é 15. Então, a gente consegue reescrever essas frações em duas frações equivalentes, que vai ser o numerador sobre 15. E como que a gente faz? A gente faz o mesmo esquema da última. A gente não multiplicou por um número aqui para dar 15, a gente vai multiplicar o de cima por um número também. 5 vezes quanto deu 15? 5 vezes 3. Então, 3 vezes o 5 dá 15. Então, o que a gente tem que fazer com o número de cima? Multiplicar por 3 também. Que 3 vezes 3 dá 9. Agora, com a outra fração. Bom, vamos lá. O 3 a gente multiplicou, ele tem que multiplicar ele por quanto para ele dar 15? A gente tem que multiplicar por 5, porque 5 vezes 3 é 15. Se a gente multiplicou embaixo por 5, a gente tem que multiplicar em cima por 5. Certo? E quanto é 2 vezes 5? É 10. Bom, então a gente tem 9 sobre 15 e 10 sobre 15. Certo? E agora que a gente tem os denominadores iguais, o que a gente tem que fazer? Analisar os numeradores. 9 é maior que 10? Não, 9 é menor que 10. Então pronto, a gente comparou as frações, certo, gente? Bom, agora uma outra forma da gente fazer é através do uso da calculadora. Como que a gente faz? Bom, como que a gente transforma uma fração no número decimal? A gente divide o numerador pelo denominador. Então, dividindo 3 por 5, a gente encontra 0,6. E dividindo 2 por 3, dividido por 3, a gente encontra 0,66. Certo? Isso aqui é uma dízima. Gente, isso aqui, esse tracinho aqui é um problema que ocorre quando abre outra coisinha assim, aí dá um probleminha. Ignorem esses traços, beleza? Bom, e agora como que a gente analisa isso? Bom, 0,6 e temos 0,66 e é uma dízima periódica. Qual desses é menor? O que é maior, 0,6 ou 0,66? Qual que está mais perto do 1 aqui? O que está mais perto do 1 é o 0,66, certo? Então, 0,6 é menor que 0,66. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir agora... A gente pode substituir esses valores pelas nossas frações originais. Bom, então, a primeira foi 3/5, que é menor que 2/3. Beleza, gente? Assim que se faz com a calculadora. É um pouco mais simples, mas é importante vocês saberem fazer a mão, né? Fazer a continha também, beleza, gente? No final do vídeo eu queria mostrar para vocês um site que tem vários jogos matemáticos, né? E o nosso foco nesse site, por enquanto, vai ser em frações, né? Bom, então para acessar o site, você vem aqui no Google e escreve PHET Simulador. Aí você vem no primeiro site, chamado phet.colorado.edu. Dá um clique nele. Aí a gente desce aqui, ó, e vem na parte de matemática, beleza? Quando a gente vem na parte de matemática, vai abrir vários joguinhos aqui. E o que nos vai interessar mais é os que sobre frações, né? Bom, então a gente pode achar aqui, ó, construir uma fração, associar frações, o que mais? Frações, uma introdução a frações, igualdade de frações, o frações números mistos que creio que vocês não aprenderam ainda, mas mais pra frente pode ser interessante vocês virem aqui nesse site. E acho que sobre frações é só. Então vamos lá. Como que faz para você acessar um desses jogos? A gente vem aqui, ó, construir uma fração, dá um clique nele. Aí você vai clicar aqui, ó, no playzinho. E ele demora um pouquinho para carregar. Aí eu já cliquei aqui e abri todos, né? Então vamos dar uma olhada como que funciona, né?
Bom, então, por exemplo, a gente vem aqui na introdução a frações. Então, vamos lá, o que tem que fazer aqui? Bom, então nessa introdução a frações, a gente pode pegar, por exemplo, selecionar qualquer uma dessas figuras, a gente pode selecionar um bolo, por exemplo. Aí aqui a gente vai aumentando e diminuindo para ele nos representar a fração. Então, por exemplo, 0 sobre 1 não é nada, certo? É 0. E se a gente colocar 1 aqui? 1 é um inteiro, né? Então é um bolo inteiro. E se a gente aumentar o denominador? 1 sobre 2. 1 sobre 2 já é meio. Então temos meio bolo. E se a gente adicionar mais meio? Temos um bolo completo, certo? E assim a gente pode ir aumentando 1 sobre 1 terço, né? 2 terços, 3 terços. E esse aqui é mais para entender o conceito de fração, né? E aqui tem vários objetos, até com reta, beleza? Bom, o associo frações. Vamos ver como ele funciona. Bom, o associo frações é um joguinho em que a gente vai ter que associar tudo isso que está aqui. Então, por exemplo, vamos pegar o círculo. Bom, esse círculo está inteiro pintado. Então, com o que a gente vai associar esse círculo? A gente vai ter que associar com algo que represente 1, ou algo inteiro pintado. E o que daqui representa 1? Como a gente não tem 1 sobre 1, ou 2 sobre 2, 3 sobre 3, a gente tem o quadrado inteiro pintado. Quando eu conferir, acertamos, beleza? O meio. Bom, a gente já pode ver que tem duas figuras iguais, então as duas representam a mesma coisa. Agora, um terço. O que representa aqui um terço? O que está dividido em 3 partes e só tem uma pintada? Bom, esse quadrado, certo? Ele está dividido em 3 partes e tem uma pintada. Então, 3 quartos, o círculo também, ó. 4 partes divididas e 3 pintadas, 4 partes divididas e 3 pintadas, certo? Bom, o círculo está em 4 partes divididas e uma pintada. Isso representa um quarto, certo? Bom, está dividido em 3 partes e tem 2 pintadas. 2 terços, certo? Aí tem outros níveis e assim vai aumentando a dificuldade. Construir uma fração. Esse aqui eu achei bem interessante. O que a gente tem que fazer nesse? Aqui tem as frações que ele pede para a gente construir. Bom, tem 2 sobre 2. Lembra sobre frações equivalentes? 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 1, porque se a gente dividir em cima por 2 e embaixo por 2, a gente conta 1 sobre 1. Então 2 sobre 2 é igual a 1 sobre 1. E 1 sobre 1 é 1 inteiro, certo? Montou, arrasta aqui, beleza? 1 sobre 2. Aqui a gente aumenta o número de repartições. Bom, 1 sobre 2. Bom, então são 2 repartições e uma pintada. Beleza? 1 sobre 3 são 3 repartições e uma pintada. Certo? Esse joguinho eu achei bem interessante e tem também mais dificuldades. Certo? Por exemplo, 8 sobre 8 é uma fração equivalente. Isso representa um inteiro. Assim como 3 sobre 3 também representa um inteiro. Só que aqui, ó, a gente já não pode representar, puxar o inteiro. A gente vai ter que dividir em 3 partes, certo? Porque acabou nossas pecinhas. E aqui a gente vai ter que dividir em 8 partes. Certo? E também tem igualdade de frações, que esse aqui ele caiu naquele mesmo lá. Caiu naquele mesmo jogo lá. Então, beleza, gente? Bom, eu acho interessante vocês virem aqui nesse site, brincar um pouquinho, né? É divertido, são jogos, né? É um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a ver. E dá para aprender bastante, fazer, assimilar toda a matéria que foi ensinada na videoaula, nas videoaulas, né? Através desse site, beleza, gente?